Obrigado, meu querido. Mais essa chance de bater um bom papo sobre música, sobre Muito rock and bom. roll e etc. Tô É, eu sempre, adoro. tô sempre, como diz Bob Marley, I'm sempre willing and able. É isso. Seja lá o que isso quer dizer, que eu não entendo nada de inglês. Desejoso e disponível. Olha aí, olha aí. Não, mas você É, cara, e isso é mó barato. Eu acho que até já comentei isso com você, né? Você era meu ídolo ali, um dos meus ídolos, né? A banda eu adorava. Tinha os discos, a gente já fez live aqui sobre o OK My Gay, né? Do aniversário de 40 anos. é Bateu isso. uma vez um papo junto com o Dodo também, que foi Todo. incrível e tudo, né? É E difícil bater hoje, papo com o Dodo, porque ele fala o tempo. pois é, ele fala pra caramba, é só um monólogo, né? A gente só ouve. E aí, mas tu é daquele cara assim, porra, vou fazer um especial, não sei o que, babá. Pô, vê lá, você pode, não sei o que, cara, porra, na hora tu pode, ou se não pode, fala com o maior carinho do mundo, porra, não posso, não sei o que e tal, mas vamos fazer uma outra vez. Isso é para poucos, cara. Eu fico feliz quando os artistas têm esse carinho e respeito com o seu público, né? Porque antes de ser o jornalista, o Sal, criador de conteúdo aqui do canal e tudo, eu era fã de vocês pra caramba ali nos anos 80, sei cantar as músicas, tinha os discos. E aí, quando você, de certa maneira, tem um contato maior, né? E não se decepciona, aquele ídolo é mais gente boa do que você imaginava ser. É, do caralho, é muito bom, é muito bom. É um ídolo de pano, um ídolo de pano, nada mais do que isso. Não, eu ia de uma maneira de falar assim, né? É um dos caras que fazia música, que ajudou a escrever a história do rock dos anos 80 do Brasil, né? Tava É, ali na isso, linha de frente. Isso é e muito hoje a importante. gente vê a importância do rock nos 80 teve, né? Você sabe que essa semana, agora sábado, Muito, a muito. Festa Ploc comemorou 20 anos. E Já? teve uma festa Caramba, no Qual Stage aqui no Rio de Janeiro, olha só. lotada, cheia, as pessoas. E eu estava curioso com essa história, porque Sim, esse revival anos 80 já dura mais do que a própria década. Você pois vê, é, uma das festas principais já fez 20 anos, ou seja, tem pelo menos duas vezes o tempo que a década é celebrada. E eu, exatamente. eu fui curioso, fui fazer uma pergunta, assim que eu entrei no palco, antes de cantar qualquer coisa, eu perguntei: quem aqui tem menos de 40 anos? Porque 40 anos as pessoas estavam nascendo na década de Isso, 80. Várias pessoas levantaram a mão. olha Eu só. perguntei: quantas pessoas têm menos de 20 anos? Muitas pessoas levantaram a mão. Impressionante, está Caraca, havendo uma renovação de plateia, muito que maneiro bom, isso, porque que bom. quando a gente começou era só o povo mesmo da geração dos anos 80 lá que frequentava. Sim. Hoje em dia a coisa está se renovando e isso é muito bacana. Fico feliz, cara, de saber disso. Fico feliz mesmo. Eu É, fico assim meio isolado aqui em Uberlândia, né? Por conta de não poder sair muito, porque eu dou uma força aqui em casa para minha esposa e tal. Eu viajo, tenho viajado muito pouco e Uberlândia é mais sertanejo, né? Aquele sertanejo universitário. Aqui eu não frequento muito as casas noturnas aqui, que eu já tô não que eu esteja tão cansado para isso, mas me falta interesse mesmo. Daí eu tento ficar antenado pelos bate-papos, que nem esse que estou tendo contigo aqui, acompanhando as notícias, né, nos principais veículos de informação e tudo. Mas quando alguém da área me fala uma coisa dessa, assim, que realmente o público está renovando, que você sente isso, que está havendo um resgate do som dos anos 80, eu acho sensacional, porque tentaram muito, né, Avelar, taxar, rotular a década como uma década perdida, como não sei o quê, que as bandas não eram tão boas, que não eram engajadas, que não sei o quê. Cara, o barato era isso, tinha banda para tudo, tinha a banda da irreverência, tinha a banda do protesto, tinha a banda para você ouvir e dançar apenas e desopilar, tinha e um espaço para momento todos. muito original, né? Porque houve outros Muito momentos. espontâneo e ah, genuíno. isso, que foram importantes, mas não foram tão genuínos, tão originais como o rock dos anos. É claro que as influências internacionais sempre é rock and roll. Rock and roll É, é internacional, é música do mundo. Mas foi realmente um momento muito original. A gente vê, quando a gente junta, eram 15 artistas. Tinha sim, desde da área mais romântica, a área mais rock and roll, né? Tinha artistas de todos os perfis. sim, Artistas infantis, que na época eram infantis, hoje em dia estão adultos. Enfim, é uma riqueza muito interessante, de fato. muito. Uma variedade muito grande de.
de linguagens. Isso que torna a década para mim muito rica, né? Eu fui adolescente nos anos 80, né? Eu comecei pré-adolescente e terminei jovem adulto. Isso foi muito legal, assim. Porque É, em 80 eu estava com 9 e em 90 eu estava com 19. Né? é, Então, isso é. eu atravessei a década assim e peguei, principalmente a segunda metade ali, que eu passei a sair mais sozinho, ir para shows, Caricão, Circo Voador, Teatro Ipanema e tudo. Porra, foi muito Ah, maneiro. saudável para mim. E eu dei sorte de morar no Rio nessa época, porque é onde as coisas realmente aconteciam, né? Rio É, de Janeiro, São Paulo e tal. Foi muito isso. legal. Galera, quero dar um salve aqui para quem está chegando. Bruno Tadeu já está dando boa noite aqui para gente. Salve, salve, diretamente de Olinda, curtindo essa live maravilhosa com o grande Avelar Love. O Rodrigo Ferreira também deixando aqui, ó, curtia metal e desprezava o Biquinhos, apesar de achar divertido. Mas comecei a prestar atenção quando passou a ser mencionado como discoteca básica entre críticos musicais que eu respeito, como o Barcinski. Olha aí. Barcinski, que já Bacana. teve aqui 2 vezes no canal Batendo Papo, é mestre também, um dos jornalistas assim musicais que me influenciaram bastante assim para fazer os meus trabalhos e tudo, também gosto. E o Bruno O João Tadeu Peca falou que tinha uma, nasceu em 83. Perdão, Avelar. imagina, o João Peca tinha uma característica que a gente, de fato, era essencialmente bem-humorado, né? Irreverência, bom humor. Mas a gente tinha um compromisso com o rock que a gente gostava, com Uhum, 50 e 60, que a gente não abria mão. Assim, era a principal foco era manter exato. essa fidelidade às nossas origens. Engraçado que isso até hoje ainda influencia muito. A gente vai falar muito os discos que eu escolhi. Vamos. Não sei se a gente já pode começar a falar. Vamos lá, vamos falar sobre a sua primeira escolha. Vamos lá. Antes de eu falar sobre minha escolha, eu queria falar da dificuldade de escolher só 5 discos. Diga qual foi o Porque critério que você adotou. eu tenho uma boa discoteca aqui em casa, porque eu tive a sorte, meus pais gostavam muito de música. Meu pai, inclusive, sempre foi muito up to date assim, em equipamento de som. Ele sempre tinha equipamento de som mais moderno. Assim. Eu me lembro quando Legal. chegou a primeira vitrola estéreo, em 1960 e poucos, ele trouxe uma garra da Inglaterra. E eu escutava aquele som estéreo, porque na época o estéreo era muito estéreo mesmo, né? Não É, existia o pan, era uma coisa de um lado, outra coisa de outro. Os discos antigos dos Beatles, você escuta a bateria de um lado, guitarra, uma voz no outro. Enfim, aquilo era muito mágico para mim. Mas eles tinham também muitos discos. Minha mãe tinha mais discos brasileiros, que minha mãe teve uma banda de bossa nova quando ela era mais jovem. Minha mãe cantava numa banda de bossa nova com o irmão dela. Mas meu pai gostava mais de música internacional, muita coisa de jazz, muita coisa de trilha sonora de filmes de Hollywood. E foi aí que eu comecei a escutar música. Então, na hora de escolher, a gente está falando do critério. Eu tive que definir um critério, porque eu podia, por exemplo, fazer uma propaganda aqui e escolher 5 discos do João Penca. não Fazer deixam um de ser marketing 5 discos do coração, né? da minha vida, né? Pois é. Mas eu resolvi pegar os 5. Difícil pegar esses 5, mas foram os 5 que eu consegui colher para mostrar um pouco da influência fundamental da música do João Penca. São esses Perfeito. 5 que eu escolhi, as principais influências que nós tivemos, onde bebemos para fazer a nossa música. Perfeito, perfeito.